Olá, Shalom, que a paz esteja com você, que a paz esteja na sua casa. Amém? Estamos aqui no 8º dia dessa campanha abençoada, onde Deus ele prometeu um milagre por dia durante 40 dias. Olha que fantástico! Você pode viver o seu milagre, você pode viver quantos milagres for necessário, porque o Senhor ele não se limita. Ele só quer um pouquinho da sua fé. E hoje nós vamos falar sobre isso. Eu vou te dar 3 segredos para você viver o seu milagre. Nós vamos falar um pouco da multiplicação dos pães e dos peixes, onde o Senhor Jesus ele estava com uma grande multidão. A Bíblia fala em Mateus 14:13 que havia mais de 5.000 homens ouvindo Jesus, fora mulheres e crianças. E aí, em algum momento, começou aquela multidão a ter fome. E Jesus, como sempre, eu fico imaginando que Jesus ele deveria ser uma pessoa muito generosa. Ele é uma pessoa muito generosa. E ele sentiu de ofertar ali, de oferecer algum alimento. Então ele perguntou se alguém tinha. E um menino ofereceu 5 pães e 2 peixes. Ele ofereceu o que ele tinha. E o engraçado é que desta oferta desse garoto, ele não se limitou com o pouco que ele tinha. Quando Jesus perguntou, ele foi logo se oferecendo. Ele não ficou com vergonha, ele não ficou com medo, ele não falou, meu Deus, eu só tenho isso e agora. Ele simplesmente entregou. Diferente de mim, de você, que às vezes o Senhor ele pede tão pouco e a gente não entrega, às vezes com medo que vai faltar, ou achando que isso não é para mim, eu não vou viver isso. E às vezes a gente bloqueia o nosso próprio milagre por questões de achismo, sendo que nós deveríamos entregar tudo. Então, o primeiro segredo é a fé. Esse garoto ele teve fé quando ele entregou. E o segundo segredo já está automático junto, né? É a entrega. Quando nós entregamos aquilo que nós temos, porque o Senhor ele não precisa de muito. Ele não precisa de luxo, ele precisa daquilo que você tem, seja pouco, seja médio, seja grande. Ele precisa da sua entrega. Esse é o segundo segredo. O primeiro é a fé, o segundo é a entrega. E o terceiro segredo é a gratidão. Porque quando Jesus segurou aquele cesto, ele ergueu aos céus e ele agradeceu. Isso mesmo, antes do milagre chegar, existiu a fé, existiu a entrega e existiu a gratidão. Então comece a praticar esses 3 segredos na sua vida, na sua casa, na sua rotina, no seu trabalho. Comece a ter fé, a acreditar. Fé não é uma torcida igual um time de futebol. Fé é você ter a certeza de que vai acontecer. Quando você se entrega, você não tem dúvida de para quem você está se entregando. E quando você agradece, aí sim o milagre acontece. Porque quando Jesus ele ergueu o cesto e ele deu graças ao Senhor pelo pouco que ele tinha, a multiplicação aconteceu. E é assim comigo, é assim com você. Isso não vai mudar porque o nosso Deus, ele não é um Deus mentiroso. E ele é o mesmo Deus de há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, ele é o mesmo. E se ele prometeu, ele vai cumprir. E esse garoto, ele teve uma atitude fantástica, que até hoje nós lembramos dele e nós estamos aqui falando, porque isso realmente acontece. Quando nós ofertamos ao Senhor tudo aquilo que nós temos, quando nós agradecemos, comece a praticar a gratidão na sua casa, quando você acorda, quando você vai tomar café da manhã, agradeça pelos seus filhos, pela sua família, agradeça se está frio, se está chovendo, agradeça pelo frio, pelo calor, agradeça ao Senhor. Se você não tem hoje, agradeça ao Senhor. Já agradeça profetizando, Senhor, hoje eu não tenho, mas eu profetizo que amanhã eu vou ter sim. Comece a declarar isso na sua vida. E aí é automático. O Senhor ele vai enviar a providência, ele vai restaurar a sua esperança, ele vai enviar oportunidades e ele vai enviar recursos, porque esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de milagres. Como eu comentei no último culto,
que o Senhor, Ele está procurando corações dispostos. O Senhor, Ele quer status. O Senhor, Ele quer que o nome dEle seja glorificado. E para isso Ele procura pessoas para fazer um milagre. Então que você seja essa pessoa, que você seja aquele a quem Deus quer mostrar que Ele existe através da sua vida. Então comece a praticar esses três itens, esses três princípios, que é a fé, a entrega e a gratidão. Comece a praticar isso todos os dias e eu tenho certeza que no final dessa campanha você vai ter mais de um milagre para agradecer ao Senhor, para testemunhar, porque esse é o nosso Deus. O nosso Deus é esse, é o que você serve. E hoje ele conta com você. Ele conta com a sua fé, com a sua entrega e com a sua gratidão. E eu também quero lembrar aqui que de sábado, dia 27 de setembro, vai ter às 7 horas de adoração na nossa igreja. É um momento único, você e o Senhor. Um momento de você ter a fé, de você se entregar ao Senhor e você agradecer pelos milagres que ainda vão vir. Amém? E dia 10 e 11 de outubro também nós vamos ter a nossa cruzada de milagres. Então aí é mais uma oportunidade. Esteja nos ambientes certos para que o Senhor venha te abençoar cada vez mais. Amém? Deus abençoe. Que tenha uma ótima semana. Fica com Deus.